Boa noite a todos, pessoal. Hoje a gente tem um bate-papo diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Píndaro, eu sou professor, instrutor e consultor de automação aqui pelo Naptec. Sou engenheiro eletricista, trabalho já há mais de 20 anos na área de automação e nos últimos anos a gente tem começado a mudar um pouco ou adaptar um pouco a nossa forma de trabalho em função das mudanças que nós temos aí no mercado. E hoje o assunto é justamente esse. Para quem acompanhou as últimas lives, os últimos bate-papos que a gente teve por aqui, o assunto sempre foi técnico. A gente sempre falou de automação, indústria 4.0, programação de CLPs, hardware e assim por diante. Os vídeos dos nossos canais, os arquivos e os vídeos que nós temos nos nossos cursos são sempre focados em automação. Hoje o assunto vai ser um pouco diferente. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre um dos conceitos, um dos pilares da indústria 4.0, e a gente vai ver como isso está influenciando e como isso está mudando o nosso dia a dia. Então, o assunto hoje vai ser o impacto da inteligência artificial, que é um assunto que todo mundo deve estar aí enjoado até de ouvir falar na sua carreira. Beleza? Então, vamos começar. E para a gente começar a falar disso aí, eu queria colocar uma frase para vocês que foi dita pelo Bill Gates no programa do Jimmy Fallon, que é um programa de entrevista nos Estados Unidos. E eles estavam abordando justamente esse assunto, inteligência artificial, e num determinado momento o Bill Gates foi questionado sobre como vai ser o futuro do trabalho, o futuro do emprego, e ele soltou essa frase aí. Em 10 anos, os humanos não serão necessários para a maioria das coisas. A gente pode até não concordar com isso, isso pode não ser uma verdade total, mas vocês podem ter certeza que muita coisa a gente não vai precisar fazer mais, do mesmo jeito que a gente não precisa fazer hoje, tá? E para contextualizar, eu quero colocar para vocês onde a inteligência artificial se mistura ou entra em contato com a automação. Para quem já assistiu a nossa live lá sobre indústria 4.0, quando a gente fala em indústria 4.0, a gente fala numa evolução que a gente teve nos meios de produção. Primeiro lá, as primeiras indústrias impulsionadas com vapor, depois entrou o motor elétrico na segunda revolução, na terceira revolução industrial nós tivemos aí os microprocessadores, redes, CLPs, robótica, e na quarta revolução industrial, que é essa que nós estamos vivendo agora, nós temos uma mudança muito maior. O que é essa mudança? O que nós temos agora é a entrada de tudo que nós temos no nosso dia a dia em termos de conceitos dentro da indústria. Então a gente ouve falar, por exemplo, em manufatura aditiva, que é impressão 3D. Eu acredito que muitos de vocês até tenham em casa uma impressora 3D. Nós usamos aqui no Naptec para criar nossos protótipos. Big Data, computação na nuvem. Computação na nuvem hoje é a coisa mais comum. A maioria das pessoas tem os arquivos, os dados de telefone, fotos armazenados na nuvem. E-mails. Antigamente, quando nós recebíamos um e-mail, ele era baixado para o nosso computador e ficava dentro do nosso computador. Hoje não, hoje a coisa é muito diferente. Hoje nós temos, na maioria das vezes, os servidores com os e-mails na nuvem, e se você precisa acessar, você acessa a partir de qualquer lugar. A mesma coisa para armazenamento de dados. Quando a gente falava em armazenar informação em banco de dados, na maioria das vezes nós falávamos em bancos de dados locais. Agora, quando nós falamos em indústria 4.0, é muito mais comum nós ouvimos falar em banco de dados na nuvem e diversas outras coisas, além de impressão 3D, realidade virtual e a tal da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é uma coisa que nós ouvimos falar muito fora da indústria. E isso está cada vez mais permeando o nosso dia a dia e acaba aparecendo dentro do nosso ambiente de trabalho, ou seja, dentro da indústria. E aí a gente tem um ponto muito importante. Aquela história. Quem não tiver preparado, quem não souber utilizar, quem não souber o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue tirar da inteligência artificial, vai estar fora do mercado.
Então, para a gente entender um pouco mais sobre inteligência artificial, eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre é, a história, o que, que é inteligência artificial, como surgiu, como cresceu, e depois vou falar sobre as principais IAs, vou falar sobre algumas, mostrar diferenças, mostrar algumas aplicações, e aí sim, no final do nosso papo, eu vou mostrar para você como a IA pode te ajudar a, desde montar um currículo, fazer um planejamento de carreira, até fazer uma análise de dados, te ajudar a consultar manuais e assim por diante. Então a gente vai conversar um pouquinho. Mais ou menos nessa sequência. Vamos começar um pouco, então, falando sobre a evolução e o surgimento, não, né? Na verdade, a popularização da IA. Porque a IA, esses conceitos que nós temos hoje, eles já são antigos. Muito tempo atrás já se falava em redes neurais. Só que a gente não tinha capacidade computacional para o processamento que uma rede neural que trabalhe com inteligência artificial precisa. Então, essa capacidade de processamento só surgiu nos últimos anos, na última década, e graças principalmente às placas de vídeo. E eu já vou explicar o porquê. Vocês têm aí na tela uma imagem de um chip muito famoso e é o chip mais poderoso hoje de IA, que é o H100. Ele é produzido pela NVIDIA. Muitos de vocês, eu acredito, do mesmo jeito que eu, gostava muito de jogar antigamente, a gente ouvia muito falar em NVIDIA associado à placa de vídeo de jogos, as famosas GeForce. Tinha um monte de modelos, né? GeForce 8000, 256, as GTX, RTX. Essas placas que inicialmente eram utilizadas para vídeo são o início, o começo do processamento de inteligência artificial. A primeira GPU, e aí surgiu o termo GPU da NVIDIA, surgiu em 1989 com a série 256. Qual era a função? Processamento de gráfico para jogos. Por quê? Quando nós falamos em processamento, nós temos duas tarefas muito diferentes dentro de um computador. A tarefa de processamento sequencial, que determina as ações que o computador deve tomar, elas são feitas pelo processador. Enquanto que o processamento dos gráficos que vão ser exibidos, quais são as áreas, por exemplo, quando nós falamos de uma imagem 3D, nós temos uma área frontal, que é visível na frente do monitor, e uma área que está escondida. Essa área escondida, o computador precisa de um processamento matemático muito complexo para determinar qual é. E o processador convencional, ele não fazia isso muito bem. E aí, para resolver esse tipo de problema, surgiram as placas de vídeo. E claro, com as primeiras placas de vídeo, os jogos foram evoluindo e cada vez mais foram necessárias placa de vídeo melhor, porque nós queríamos jogos com qualidades superiores cada vez mais e gráficos mais realistas. Então, a capacidade dessas placas gráficas foi aumentando. Até que ali no meio, perto de 2010, mais ou menos, começaram a surgir as primeiras aplicações para placas de vídeo, na verdade, para GPUs. Qual que é a diferença de uma GPU para uma CPU? A GPU, ela faz muitas operações paralelas, enquanto a CPU faz operações complexas de forma sequencial. A GPU faz operações simples. Então, essas GPUs, lá por 2010, elas começaram a ser utilizadas para um fim diferente, que era a mineração de criptomoedas. Então, nessa época, no começo dos anos 2010, 2012, por ali, começaram a utilizar essas placas de vídeo para outras coisas. E, em função disso, a demanda por placa de vídeo aumentou muito. A Nvidia começou a investir mais em desenvolvimento, e esse desenvolvimento, que inicialmente era para jogos e depois passou para mineração de criptomoedas, passou a ser utilizado para inteligência artificial. Então, no começo, lá no começo, no final da década de 90, as placas que eram inicialmente utilizadas para processamento de vídeos, de jogos, passaram a ser utilizadas
para mineração de criptomoedas e atualmente a grande aplicação é a inteligência artificial. Por quê? Porque o tipo de cálculo basicamente é o mesmo, é um volume grande de dados e cálculos entre aspas, simples, operações matemáticas. E isso a GPU faz muito bem. Então, hoje nós estamos falando aí em 2023, 2025, nós temos a série H100, que é hoje a topo de linha da NVIDIA. E isso causou uma diferença, uma mudança muito grande no mercado. Antigamente, e até creio que a maioria de vocês deve ouvir falar muito mais em Intel que em qualquer outra dessas três marcas aí, é, a Intel, que era fabricante do processador lá atrás, do Pentium, Pentium 2, depois surgiram outros Pentium, e depois a Intel rebatizou os processadores dela com o nome i3, i5, i7, i9, os processadores de servidores Xeon. Essa era a marca mais forte, mais famosa no mercado. Correndo por trás vinha a AMD, que era sempre vista como uma fabricante de baixo custo. Era uma boa opção de processadores, baixo custo, melhor custo-benefício que a Intel, só que era muito, mas muito menor que a Intel. E por fim a Nvidia, que era uma empresa que focava basicamente na fabricação de placas de vídeo, de chips para vídeo. A AMD, Intel tiveram, inclusive, em alguns momentos, participação na NVIDIA, mas a AMD tinha uma série de placas de vídeo que era a Radeon e ela simplesmente abandonou a NVIDIA. A Intel achou que não valia a pena permanecer investindo, né, na NVIDIA. Grande erro. Dei uma olhadinha nesses dados. 2010, o valor da Intel era de 80 bilhões de dólares. Atualmente, 2025, o valor da Intel é de 99 bilhões de dólares. Aumentou 25%. Então, em 15 anos, a Intel ganhou 25% de valor. A AMD, que eu, como comentei, ela corria por trás, era uma empresa menor, ela saiu de 6,2 bilhões para 260 bilhões. 260 bilhões, comparados com os 6,2, corresponde a um aumento de 4.200%. Um aumento absurdo em relação à Intel. 4.200. Agora, olha só a Nvidia. Com o advento das criptomoedas e depois da IA, o valor de mercado das ações da Nvidia aumentou em 15 anos 50.000%. A empresa valia 8,2 bilhões e hoje ela vale 4 trilhões de dólares. Se você tivesse investido US$ 1.000 em 2010 na Nvidia, hoje você teria $500.000. Então é um absurdo o que aumentou o que valorizou essa ação da Nvidia. Agora, o que isso trouxe para a gente? Nós ouvimos falar aí nos últimos anos em ChatGPT, Gemini, Copilot da Microsoft e alguns outros que eu vou conversar daqui a pouquinho com vocês. Surgiram várias IAs. O primeiro pesquisador grande, a primeira empresa, a primeira startup que estudava IA, inicialmente sem fins lucrativos, era a OpenAI, que criou o ChatGPT. A gente conhece muito mais o ChatGPT, que é a OpenAI, mas a empresa tem outros produtos. Eu vou mostrar depois para vocês. Então ela foi quem desbravou o mercado. E nós vamos ouvir falar ao longo do tempo em modelos de linguagem. O que é um modelo de linguagem? Durante a evolução dos estudos, das técnicas de IA, são criadas novas formas de processamento dos dados e
essa nova forma de processamento recebe o nome de modelo de linguagem. Existem modelos de linguagens mais simples, que são os mais antigos, mais avançados. Existem modelos de linguagem que são mais eficientes e modelos de linguagem que são menos eficientes. O modelo menos eficiente exige muito mais capacidade de processamento. Então, algumas diferenças nós vamos falar rapidamente entre esses modelos de AI. O mais famoso de todos, a empresa mais famosa, é a OpenAI, que é a que produziu o ChatGPT. O ChatGPT foi lançado em 2022 e ele já tem algumas variações aí de modelos de linguagem. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Outro recurso muito interessante da OpenAI é a plataforma da OpenAI. Nós normalmente utilizamos o ChatGPT. A plataforma permite que sejam criados projetos que você treine os você pode criar projetos lá dentro e treinar esses projetos com documentos, variar a forma com que são dadas as respostas, dar mais flexibilidade. Você pode exigir uma resposta mais precisa, com menos variação em termos de consulta. Então você tem como ajustar os parâmetros de acordo com a tua necessidade. Ah, o Google lançou em 2023 o Gemini. O Gemini é a ferramenta de IA do Google e junto com o Gemini tem uma outra ferramenta que eu acho muito interessante, eu vou mostrar para vocês, que é o Notebook LM. O Notebook LM é uma ferramenta que permite agrupar documentos e fazer análise desses documentos. A grosso modo é isso. E é extremamente útil, depois eu vou mostrar para quê. O Copilot da Microsoft, ele vem no Windows. Então, quando você instala o Windows, aparece aquele íconezinho coloridinho, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é o Copilot. 2023 também, o Copilot surgiu um pouco antes, 2021, tá? 2023 também surgiu o DeepSeek. DeepSeek é, é uma iniciativa chinesa, é a IA chinesa. Quando ela surgiu, ela fez em um dia as ações da Petrobras caírem, da Petrobras, desculpem, as ações da OpenAI caírem 17%. Isso dá se eu não me engano, 27 Petrobras. Por isso que eu estava com o Petrobras na cabeça, em termos de quanto foi a desvalorização. Foi muito grande. E por que isso? O grande ponto é o seguinte: existe uma restrição muito grande dos Estados Unidos em relação à China no que diz respeito à IA. A ideia dos Estados Unidos é evitar, é limitar o desenvolvimento de IA em países que não sejam parceiros dos Estados Unidos, e no caso, a China. Então, aquele chip que eu mostrei agora há pouco para vocês, que é o H100, ele não pode ser vendido na China. A China só pode comprar uma versão, entre aspas, limitada desse chip. Como assim limitada? Existem algumas características que determinam a velocidade desse chip. Uma delas, por exemplo, é a capacidade que esse chip tem de comunicar um chip com outro. Porque, na verdade, quando nós falamos em IA, nós não temos uma única GPU. Nós temos diversas GPUs trabalhando em paralelo. Então, a velocidade com que o barramento permite que esses dados sejam trocados determina a performance geral do sistema. E outra coisa, performance do próprio processador. E, além disso, performance de acesso à memória. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, beleza, a China e outros países também querem trabalhar com IA? Tudo bem. Só que, NVIDIA, você é parceiro dos Estados Unidos, você não pode vender para eles. E eles venderam um chip muito mais barato, muito mais simples. E o que a China fez? Ela trabalhou em outra direção. Ao invés de utilizar força bruta, chips mais rápidos, hardware mais avançado, ela otimizou ao máximo o código de IA. Em função disso, ela conseguiu resultados muito bons com um chip muito mais barato, muito mais simples. Então, em termos de eficiência, a IA da China, ela tem 95% a menos de necessidade de hardware para conseguir o mesmo resultado
que o ChatGPT, por exemplo. A que custo? Bom, o detalhe é o seguinte: primeiro, o DeepSeek ele tem um projeto de IA que é aberto. Então você pode baixar na sua casa o modelo do DeepSeek, instalar num computador, claro, tem que ter uma placa de vídeo com 16 GB, 12 GB, uma, duas, três placas de vídeo para fazer o processamento, tem que ser uma máquina poderosa, mas qualquer um pode pegar o que a DeepSeek desenvolveu e instalar em casa. Isso é a mesma estratégia que a Meta utilizou. Meta, que é o desenvolvedor do Facebook. Então, a IA da DeepSeek e da Meta, elas são open source. Você pode baixar e instalar no teu computador e ter uma IA dentro da sua casa. Então, esse é outro ponto interessante. É, Pelo fato dessa IA ser aberta, ela pode ser avaliada por todo mundo. Não é a China que chegou lá e falou: não, nós desenvolvemos uma melhor, muito mais eficiente e que chega no mesmo resultado. Não, ela, além de desenvolver, ela falou: tá aqui, podem testar. Então, isso fez com que as ações da Nvidia caíssem muito. Por quê? Porque todo mundo olhou e falou: pô, peraí. Se a China conseguiu o mesmo resultado com muito menos hardware, para que a gente precisa desses processadores de tão alta performance da NVIDIA? Então, as ações da NVIDIA no lançamento do DeepSeek caíram muito. Mas, em particular, depois a gente vai fazer uma análise aqui, os resultados que o DeepSeek entregam não são tão bons quanto os que o ChatGPT, por exemplo, entrega. Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso aí. A Meta também lançou a IA dela em 2023. Nós temos o Anthropic, em 2023 também lançou a Claude, que é, na verdade, Anthropic é um grupo de engenheiros que era inicialmente da OpenAI e eles saíram, são dissidentes da OpenAI que mostraram mais uma IA. E por fim, a Manus. Manus, opa, o link ali está errado, é manus.ai, eu estou vendo aqui na imagem que vocês estão vendo, mas a Manus, o que que ela tem de diferente? A forma com que ela chega nos resultados. Ela faz um processamento bastante diferente. O que a gente vai fazer agora? Rapidinho, eu vou sair dessa apresentação, tá? Depois a gente volta para ela. E eu tenho aqui algumas abas abertas com IA. E o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: eu vou mostrar basicamente a mesma consulta feita para todas as IAs. Eu tenho aqui o Gemini, o Notebook KLM, que eu vou mostrar para que ele serve, ele é um pouco diferente, o DeepSeek, Claude, Copilot. O Copilot também está disponível aqui. Se você clica aqui, ó, você tem aqui o Copilot da Microsoft. E outra, você tem a Meta AI, o meu abriu aqui na outra janela, tá? Eu tô com duas janelas, olha aqui, ó. Então o Copilot, ele está instalado no teu Windows, você pode utilizar. Junto com o Office também a gente pode utilizar. E nós temos também no próprio celular. Se vocês procurarem lá no WhatsApp Meta, vocês vão abrir uma interface no WhatsApp para IA da Meta. Aqui na, na outra janela, eu tenho as contas abertas do ChatGPT, do Manus e do aqui a plataforma do ChatGPT. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente utilizar. Primeiro, eu vou colocar, só para não ter que ficar digitando, tá? Eu já deixei prontas aqui as perguntas. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é muito simples. Quais as diferenças entre as CPUs S7 1211C e 1212C da Siemens? O ponto é, essas duas CPUs, elas são é, dispositivos eletrônicos com características técnicas fixas. Então, todas as IAs deveriam dar exatamente o mesmo resultado. E vocês vão ver que elas não vão dar. E elas apresentam resultados de forma diferente. Então, eu vou copiar isso aqui e vou primeiro colar aqui no ChatGPT. Quando a gente está no ChatGPT, a gente tem uma abinha aqui do lado esquerdo, na maioria das IAs a gente tem isso, que oculta o histórico das consultas que a gente fez. E aqui em cima nós temos o modelo de linguagem que nós vamos utilizar. O GPT-4 é o mais comum hoje. O O3 ele utiliza uma reflexão, ele demora muito mais para dar resposta e utiliza a reflexão avançada.
Então, eu vou usar o GPT-4, que é o mais comum. Ele não dá a melhor resposta, mas ele é muito mais rápido. Então, vou colar aquela pergunta aqui, quais as diferenças, e vou clicar em avançar. Olha só, rapidinho, ele já começou a responder e ele está dando algumas das características. A primeira característica, ele comparou memória, quantidade de entradas, 6 entradas digitais, 4 saídas digitais, isso está correto. Entradas analógicas, detalhe, aqui a gente já começa a ter um problema. Módulo de sinal. Módulo de sinal, a CPU 1211 não aceita nenhum. Ela aceita módulo de comunicação, até 3 módulos de comunicação, mas ela não aceita nenhum módulo de sinal. Ela aceita um signal board. A CPU 1212, ela aceita 2 módulos de sinal e mais um signal board. Então, ela pode. As duas informações aqui estão erradas, tá? Módulo de sinal, ela aceita 2 módulos de sinal mais um signal board. Ele misturou tudo aqui. Então, por que que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vou mostrar nas outras IAs. Porque a IA nos ajuda, mas a gente não pode fechar os olhos, pegar esse resultado e confiar 100%. Isso aqui é um ponto de partida. Muita coisa a IA faz muito bem, mas ela não está preparada para te entregar 100% dos resultados corretos, não. Então, primeira resposta do chat GPT. Manos, vamos tentar aqui. Olha, aqui ele está carregando, acho que o Manos está com algum problema. Eu tentei entrar e ele não acessou. Então, ele deve estar com algum problema, alguma instabilidade hoje. Depois, façam um teste no Manos que vale a pena dar uma olhadinha. Vamos lá para as outras IA que nós temos aqui. Primeiro, o Gemini. Google. Mesma pergunta. Aqui, do mesmo jeito, nós temos uma aba do lado esquerdo e aqui nós temos as opções de qual é a forma que nós queremos que ele utilize para chegar na resposta. Olha só, mesma ideia, quantidade de entradas e saídas de forma correta, 6 e 4 saídas, duas analógicas. Aqui, olha só, aqui a resposta foi mais correta. Mais ou menos. Ainda não acertou. Olha aqui, ó. A CPU 1211 ela tem 3 módulos de comunicação, nenhum módulo de sinal, tá certo? Ela suporta um signal board, não colocou aqui. Aqui nós temos na 1212 3 módulos de comunicação, 2 módulos de sinal e um signal board. Então não está completo isso aqui. Ah, mas está mais correto nesse caso que o chat GPT. DeepSeek, mesma coisa. Fazendo a mesma pergunta para o DeepSeek, faz uma apresentação. Observe que a maioria das vezes as IAs têm uma forma muito parecida de entregar resultado. Mas olha aqui, ó, a CPU 1211 ela suporta 3 módulos de comunicação e 2 módulos de sinal. Tudo bem, de um modo geral, vamos partir do princípio que ele acertou aqui. 3 módulos, ele não disse se é de comunicação ou sinal. Mas aqui ele já falou que são 8. A CPU 1214 aceita 8. A 1212, ela aceita 3 de comunicação e 2 módulos de sinal. Então tá errado isso aqui. Então, do mesmo jeito que as anteriores, o DeepSeek errou. Claude, mesma coisa. A maioria dessas IA você pode se cadastrar e utilizar sem custo. Claro, sem custo você tem algumas limitações, do tipo, pode usar os modelos de linguagem mais simples, tem limitação no número de perguntas, de consultas que você pode fazer, mas para a maioria das pessoas é suficiente. Então aqui é a mesma coisa, vamos dar uma olhadinha. Consumo, ele trouxe já informações bem diferentes, né? Olha aqui, ó, consumo 9 watts, faixa de tensão de alimentação, ela é mais compacta, ligeiramente maior, mas olha só, não trouxe nenhuma informação detalhada sobre expansão. Ambas permitem expansão com módulos adicionais. Olha aqui,
foi uma resposta genérica que não disse nada com nada. Não disse se suporta módulo de comunicação, não quis se comprometer, tá? Então, também não acertou. Copilot, olha aí, é mesmo padrãozinho. Duas colunas, quantidade de módulos de comunicação. Opa, aqui tudo bem. Contadores rápidos, uma porta Profinet integrada, não falou de módulos de sinal, mas assim, chegou mais perto. Colocou menos informações, mas não colocou pelo menos informações erradas aqui, a grosso modo. E por fim, o meta. Opa, coloquei duas vezes aqui. Vamos guardar aqui. Olha só, suporta até dois módulos de I/O, com 82 saídas digitais, 15 entradas analógicas. Isso aqui também é besteira. O módulo que tem mais entradas e saídas do S7200 tem 16 entradas. Como ela suporta dois módulos, 16 mais 16, 32 entradas. E a CPU tem mais 8. Então chega em 40. Esse 82 aqui, ó, 82 saídas. Não sei de onde ela tirou. Para saídas é quase o mesmo número. Vai ser 16 mais 16 mais 6, daria 38. Então, novamente, informação errada. Ou seja, você pode confiar totalmente na IA? Não. Informações técnicas a gente tem que utilizar com cuidado. Pode ser uma boa referência, mas nem sempre vai te entregar exatamente o que você precisa. Beleza? E agora eu vou mostrar duas outras coisinhas. Primeira, aqui no Chat GPT. No Chat GPT, a gente tem a plataforma básica, que é um chat. Aqui, e isso vale para todas as IAs, beleza? Então, aqui nós fizemos uma pergunta, perguntamos sobre as CPUs 12, 11 e 1212, e ele me entregou aqui, ó, uma informação errada. Agora eu vou perguntar. A CPU 1212 não suporta o módulo de signal board? Outro detalhe interessante, olha como ele responde para a gente. Ótima observação. E se a gente olhar todas as vezes que ele responde, quando a gente faz uma correção, faz uma observação, ele sempre coloca um elogio, coloca alguma coisa, porque é aquele negócio, nós somos movidos a recompensas. Então isso é uma recompensa. A gente fez uma observação, ele falou: "Poxa, ótima pergunta, ótima observação, excelente ponto de vista." Então, esse tipo de coisa é feito para te seduzir, fazer você gostar mais dessa IA. Todas as IAs fazem isso. E aí, olha só, agora ele buscou a informação referente ao que eu perguntei especificamente. Então, quando a gente vai perguntando, muitas vezes a gente chega à informação que a gente quer. Só que se eu não soubesse que isso aqui está errado, ou que está faltando o resultado, talvez eu não conseguisse chegar. Então, o chat tem esse nome justamente por isso. Ele mantém o histórico do que você vai perguntando e depois, em função desse histórico, ele vai ajustando e vai considerando esse histórico nas perguntas seguintes. Ah, e a plataforma? A plataforma tem duas grandes vantagens. Primeiro, ela permite que você interaja com o sistema de IA através de aplicações próprias. Então, você pode desenvolver uma aplicação que, por exemplo, utilize a tua plataforma do ChatGPT, da OpenAI, para você fazer perguntas, respostas e assim por diante. Então, você pode colocar aqui os teus projetos, enviar documentos como base e fazer essas consultas, inclusive com aplicações externas, utilizando APIs para troca de dados. Então, isso é um recurso muito interessante, todas as IAs têm, mas em particular a da OpenAI eu gosto muito. E outra coisa muito legal, eu recomendo bastante, é o Notebook LM, Notebook LM do Google. O que é o Notebook LM?
Ele é uma base que você pode enviar documentos, ele processa esses documentos e te explica, mostra o que que esses documentos fazem e assim por diante. Então, por exemplo, o que que eu faço? Eu preciso fazer pesquisa em dezenas de documentos de, vamos supor, CLPs. Eu mando todos os manuais da Siemens para cá, ó. E quando eu fizer uma pesquisa, ele não vai sair feito louco na internet procurando. Ele vai buscar nessa base que eu ofereci. A grande vantagem é que aí eu tenho certeza que as informações estão corretas. A única coisa que pode acontecer é no processamento de informações ele não trazer exatamente o que eu quero. Agora, esse cara aqui, ele tem alguns recursos muito legais. Um deles é isso aqui, ó. Mapa mental. Aqui nós temos diversos documentos da Siemens, tá? Olha só, quando eu clico aqui em mapa mental, olha o que que ele mostra para mim. Ele mostra uma estrutura dos elementos principais que ele encontrou nesse conjunto de documentos. Olha aqui, ó, arquitetura das CPUs, CPUs de segurança, é, configurações no Tia Portal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Desculpe. Visão geral da arquitetura. Olha só, voltando, aqui eu consigo selecionar tipos de OAB, linguagem de programação, tipos de CPU e ir navegando aqui, ó, CPUs 300, 400. Quando eu clico em qualquer tópico aqui, ó, ele seleciona o tópico e traz um resumo para mim. Olha só, deixa eu aguardar ele fazer esse resumo. Eu cliquei num dos elementos lá e aqui, ó, ele vai mostrando as referências do texto. Olha aqui, ó, onde ele buscou isso. O único ponto é que a IA não processa diretamente imagens, ela não traz as imagens para você, mas ela converte as imagens em texto e entrega para a gente isso aqui preparado. Agora, outra coisa que é impressionante é isso aqui, ó. Ele cria inclusive um podcast, um resumo de áudio para você sobre o documento. Olha aqui, ó, sobre os documentos. Olha só o nível disso aqui. Vou aumentar o volume aqui para vocês ouvirem. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo no universo da automação simática da Siemens. Temos aqui bastante material, né? Documentos técnicos, guias de estilo, manuais. A nossa missão é tentar extrair os princípios, as práticas que realmente, sabe, fazem a diferença na eficiência, na confiabilidade dos sistemas. Quem já mexeu com código complexo sabe bem como organização é fundamental. Vamos ver o que essas fontes dizem que é essencial. Exatamente. Vamos passar desde as diretrizes de programação. Olha só, pessoal, eles colocam duas pessoas conversando sobre o assunto em função da análise do que foi feito nesses documentos. Isso é extremamente útil, porque em algumas situações você está dirigindo, putz, eu tenho aqui uma viagem para fazer, você pode colocar vários documentos, resumir e ir ouvindo. Ouvir o resumo, ver o que que é mais interessante. Puxa, não sei se esse documento é importante, isso te ajuda. Eu recebi um tempo atrás 24 documentos para fazer uma análise e apresentar uma proposta. Tinha lá memorial descritivo, projetos, documentos de 20, 30, 40 páginas, que o cara me ligou e falou, Pinder, eu preciso que você me entregue essa proposta amanhã, você tem como? Falei, puxa vida, notebook LM, o que que eu fiz? Coloco os documentos lá dentro, analiso, nessa estrutura de mapa mental, eu identifico os tópicos principais, navego por esses tópicos e identifico o que realmente eu preciso ler. Porque não tem como você ler uma quantidade tão grande de documentos. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa e útil. Então, eu digo para vocês o seguinte: eu hoje, quais IAs eu uso para trabalhar? Eu pago duas IAs para o meu dia a dia. O Chat GPT, e eu uso bastante a plataforma também, que é um pagamento separado. E essas ferramentas, essas imagens, essa imagem que vocês estão vendo aí no fundo da tela, a imagem que apareceu lá no início,
antes da apresentação, que era um cara num computador, num painel, com equipamento Siemens, isso aí, todas as imagens foram geradas por IA. Nenhuma imagem, nos seus logotipos aqui, nenhuma imagem eu criei. Nessa apresentação em particular, eu procurei usar todas as imagens de IA, porque o nosso assunto aqui é justamente esse, né? Então, eu trabalho muito com essas duas ferramentas, tá? E eu vou mostrar agora, na sequência, como você pode usar essas ferramentas no seu dia a dia. Bom, primeira coisa que você pode fazer no seu dia a dia. Eu já mostrei algumas coisas aqui de forma indireta, mas, por exemplo, eu posso pegar uma IA dessas aqui, e mandar uma imagem de um erro que eu tenho numa tela de computador. Eu tenho um erro aqui no CLP, tiro uma foto do erro, mando para a IA vai analisar e vai te entregar um resultado. Vamos lembrar sempre, a gente não pode ainda confiar 100% nisso aqui, mas é um caminho. Na grande maioria das vezes, é um bom caminho e vai ajudar muito na identificação dos problemas. Tá? Então, suporte na hora de fazer diagnóstico, na identificação de falhas, parâmetros de PID, parâmetros de inversores, que você pode explicar detalhadamente o que você precisa e ele vai te ajudar. Vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, se eu chegasse aqui eu gosto bastante de trabalhar com o ChatGPT, tá? E o ChatGPT tem uma coisa bem legal, que são os chamados assistentes. Quando a gente paga o ChatGPT, a gente pode criar assistentes. Eu tenho aqui um assistente de automação. E eu dou diversas informações para ele. E agora eu vou criar um chat novo. Como parametrizar para quais os primeiros passos? Ponto. Me faça perguntas se for necessário. Olha só, eu preciso parametrizar um inversor G120. Olha lá. Ele, em função dessa minha pergunta genérica, ele vai me fazer várias perguntas para conseguir chegar na parametrização. Primeira, qual que é a unidade de controle? Bom, o G120 tem unidades de controle para funções variadas. Por exemplo, a CU250 é para posicionamento vetorial. Eu preciso posicionar com precisão, quase igual um servomotor, um motor de indução. Eu uso essa CU250. CU240 é uso geral. Então, qual é a unidade que você está usando? Beleza. Qual a ferramenta que você vai usar para programar? É a interface? É o starter no Tia Portal? Como que você vai controlar o inversor? Você tem várias formas de controlar, de mandar comando para o inversor, através de botoeira, sinal analógico, encoder. Então, como que vai ser feito esse comando? Qual a forma de controle? Vetorial ou escalar? Com sensor, com encoder? Qual é o motor? É um padrão da Siemens ou é de outro fabricante? Você vai falar que é de outro fabricante, ele vai perguntar os dados de placa do motor. Qual é o protocolo que você vai utilizar para comunicação do CLP? Se tiver comunicação, você dá essas informações e depois ele faz outras perguntas para você e vai fazendo perguntas até que ele te entrega no final a lista de parâmetros. Claro, você não vai fechar o olho, copiar aquilo e parametrizar, mas você já tem um caminho que eu diria que é 90% o que você precisa. Isso te permite ganhar muito tempo, porque, poxa, quem já parametrizou um inversor aí sabe que saco que é você ir lá no manual e ficar buscando parâmetro um a um. Então a gente ganha muito tempo quando a gente trabalha dessa forma. Beleza. Além disso, o que mais nós temos aqui, ó? Vamos continuar dando uma olhadinha nas atividades que a gente pode fazer e a gente vem aqui de vez em quando aqui para o chat GPT. A análise de dados. Bom, é óbvio, a nossa capacidade de olhar uma quantidade de números e enxergar alguma coisa é muito limitada. E é aí que a IA ganha muito longe da gente. Por exemplo, você pode chegar lá, vamos supor que eu tenho um determinado motor que operou durante um ano e eu coleto dado de potência desse motor a cada um segundo.
Ao término de um ano, cada um segundo você vai ter, ó, sei lá, 600, 800 mil valores registrados. Estes valores vão ter variações em função, por exemplo, teve parada, teve falha, esse tipo de situação, a IA pode analisar, identificar e te dá prognósticos. Por exemplo, ela avalia lá o histórico de funcionamento, vê que em determinados momentos houveram paradas no motor e ela te diz: olha, o motor teve um comportamento, uma variação de potência aqui em torno de 20% e logo depois ele teve uma falha. Ficou 8 horas parado. Conforme a gente vai evoluindo a operação e ele percebe que começa a ter essa variação novamente, a IA pode te informar, falar: olha, eu estou percebendo aqui uma tendência à falha. Foi o mesmo histórico que aconteceu lá no dia 12 de janeiro. Então, esse tipo de coisa a IA tem como fazer muito bem, muito rápido e muito melhor que a gente. Em função disso, a gente consegue fazer planejamentos, fazer paradas antes que falhas ocorram. E muitas vezes, em função dessa análise de um histórico de dados, ela consegue te ajudar com planos de manutenção. Outra coisa, suporte à comunicação. Putz, escrever um e-mail, e-mail técnico. Escreva um e-mail técnico apresentando os resultados da análise de tensão e corrente no motor. Os valores são esses. Você vai ver que ele escreve muito bem. Da mesma forma, a gente tem que revisar, mas a linguagem formal, evitar erros de português, isso faz toda a diferença quando a gente tem o projeto, o e-mail, o documento escrito. Outra coisa, tradução de documentos. Esses documentos que eu coloquei ali, por exemplo, no Notebook LM, são todos documentos em inglês, manuais em inglês. Ele processa, gera uma base de dados e você consulta em qualquer idioma. E tem a resposta em qualquer idioma. Então, isso facilita muito. Você recebe, poxa, um documento de uma máquina em alemão, o que que você vai fazer com aquilo? Cara, colocou no notebook LM, ele vai armazenar esse documento, você processa e aí você faz consultas em português. Então, isso é muito interessante. E outra, gerar documentos, instruções de tarefas repetitivas, manuais. Então, esse tipo de tarefa, a IA faz muito bem e nos ajuda muito. E por fim, desenvolvimento de projetos. Cara, preciso fazer um projeto de uma máquina, uma programação para uma máquina que faça injeção de poliuretano, ela tem. E aí você coloca algumas informações e pergunta para a ferramenta: olha, me faça perguntas para que a programação saia mais adequada, para que o projeto saia mais adequado. Ela vai te perguntar: quem que vai fazer a programação? É uma equipe interna, externa? Quanto tempo você leva para contratar? Quanto tempo você leva para comprar material? Qual é o tempo aproximado? Então, até no desenvolvimento de projetos, a IA consegue ajudar a gente. Então, essa é uma ferramenta que veio para ficar e que vai nos ajudar muito no nosso dia a dia. Quem não usa a IA ainda, é muito importante aprender a usar. E eu vou continuar agora e vou falar de um assunto que interessa para todo mundo, que é, opa, então, o planejamento de carreira. Planejamento de carreira é o seguinte: eu quero ganhar mais, quero trabalhar numa área mais interessante. Como que eu faço? Bom, primeira coisa que essas ferramentas podem fazer para você, ajudar você a preparar seu currículo, criar perfil no LinkedIn e sugestão de portfólios. O que que é importante você ter para determinada vaga? Vamos fazer um teste? Eu já deixei aqui, claro, né, para a gente não ter que ficar digitando, um currículozinho escrito, bem simples. Olha aqui, ó. Olha, meu nome é Paulo Sérgio, nascimento, escrevi de qualquer jeito. Olha aqui, formação técnica. Eu vou copiar isso aqui, vou criar um chat novo, tá? Só para ele não trazer histórico nenhum. E eu vou falar assim: olha, ajuste meu currículo. Currículo, currículo. Tá aqui. Eu vou colar as informações básicas. Formação, fez técnico no Senai, eu inventei isso aqui, tá? É, trabalhou em algumas empresas, Volvo, o que que ele fazia em cada lugar, geração de relatórios. Coloquei superficial. Clico em enviar. Olha só. Ele vai avaliar esses dados, vai reescrever
Olha aqui, ó. Claro, abaixo está uma versão ajustada e profissional do seu currículo. Olha só, Paulo Sérgio. Técnico em manutenção com sólida experiência em manutenção eletromecânica, comandos elétricos, atuação em grandes empresas do setor automotivo. Busco novos desafios na área de manutenção ou automação industrial. Em nenhum lugar está escrito isso aqui. Formação, cursos complementares, experiência profissional. Olha só, experiência profissional, vamos dar uma olhadinha que eu coloquei aqui, ó. Experiência profissional. Eu inventei aqui as empresas, tá, gente? Aqui, ó, Volvo. Olha o que está escrito aqui, ó. Manutenção eletromecânica de equipamentos industriais e geração de relatórios. Olha o que ele colocou. Manutenção eletromecânica de equipamentos industriais, inspeções, correções e ajustes de sistemas mecânicos e elétricos, geração de relatórios técnicos e registro de intervenções, suporte técnicos a operadores e melhoria de processo. O que que ele fez? Em função das atividades que eu coloquei, que eu realizava, que eu não, né? Essa pessoa, esse Paulo Sérgio que eu inventei aqui, ele sugeriu atividades relacionadas que provavelmente fossem realizadas por ele. Então, na verdade, ele colocou mais coisas para o currículo ficar mais atraente. E olha lá, mesma coisa para as outras empresas, em idioma inglês. Agora, olha só. Se quiser, eu posso preparar uma versão em PDF ou adaptar para o LinkedIn também. Deseja incluir um resumo de competências, um objetivo mais direcionado? Se você quiser participar de um processo seletivo para uma vaga determinada, você diz e ele vai reescrever esse currículo de acordo com o que você precisa. Agora, olha só que interessante. Você pode chegar para ele e falar assim: eu não quero simplesmente que você prepare meu currículo. A gente já viu que ele pode preparar um currículo, otimizar, estruturar, gerar um PDF, pode te ajudar a gerar um perfil no LinkedIn, que é muito importante. Eu falo para os nossos alunos aqui do Naptec: terminou o treinamento, cara, publica lá no LinkedIn. Olha, é, terminei o curso de programação de CLP. Esses dias, um ex-aluno nosso aqui comentou comigo justamente isso. Poxa, Pindor, olha, tive uma oportunidade muito legal em função de ter publicado no LinkedIn, que eu fiz o curso de automação, tive uma proposta, ele trabalhava numa empresa, cheguei para a empresa e falei, olha, pô, tive uma proposta, salário melhor. A empresa falou, não, a gente quer você aqui. Melhoraram o salário dele e pagaram uma pós-graduação. Então, e ele não correu atrás. Ele só publicou e divulgou a nova capacitação dele. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Divulgar no LinkedIn o que você faz é importante. Por quê? Porque muita gente procura competência por ali. Ah, agora, outras coisas. Eu vou agora falar disso aqui em sequência, tá? Definição de metas. Você pode falar: olha, eu sou um técnico, trabalho há tantos anos na empresa. É interessante eu trabalhar tanto tempo na mesma empresa? De quanto em quanto tempo eu posso mudar de empresa? Eu estou numa empresa que tem um supervisor e esse supervisor está lá há 10 anos. Eu não vejo possibilidade dele sair. Vale a pena eu buscar uma outra oportunidade? Olha, a empresa me propôs que eu trabalhasse como MEI, saísse do CLT e trabalhasse como MEI. Vale a pena? Até essas decisões ele pode te ajudar. Então vamos dar uma olhadinha nisso? Como que a gente pode perguntar para o chat GPT, por exemplo, alguma coisa nesse sentido? Você pode chegar assim e falar: olha, meu salário atual é R$ 5.500. Eu coloquei aqui. Como eu posso evoluir na minha carreira e buscar um salário maior? Olha só. Você tem um salário de 5.500, trabalha em empresas grandes, de grande porte, você tem um bom ponto de partida. Sugiro uma estratégia dividida em três frentes. Primeiro, aumento de qualificação técnica, certificações e cursos. Cursos com bom retorno imediato, programação de CLPs, redes industriais, sistemas SCADA, inversores de frequência, servomotores, NR10 e sistemas elétricos de potência. Aí, só um parênteses, tá? É, Você pode olhar e falar: poxa, o Píndaro fez a pergunta focando nos cursos que o Naptec oferece. É o contrário. A gente oferece cursos aqui sempre pensando no que o mercado de trabalho precisa.
Esse é o grande segredo para qualquer coisa dar certo. Você não tem que fazer sempre exatamente o que você gosta, você tem que fazer o que o mercado precisa. E, entre aspas, por sorte, e isso eu falo para os meus alunos aqui, eu faço as duas coisas que eu mais gosto. Eu trabalho com automação industrial, que envolve programação de CLP, envolve eletrônica, envolve elétrica, que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu, com 12, 13 anos, já mexia com eletrônica. Programar computador, eu programo. Se eu falar para vocês, vocês vão ficar até assustados. Eu programo desde 86. Eu era moleque, eu ganhei um estágio. Eu trabalhei de graça numa empresa por um tempo para aprender programação. E foi ótimo para mim, porque eu até hoje programo e eu tenho uma base muito sólida graças a isso. Então, eu trabalho com realmente o que eu gosto. E dar aula. Dar aula foi uma coisa. E aí, um parêntese sobre carreira profissional. Tem muitas coisas que a gente escolhe. Eu escolhi trabalhar na área de elétrica, eu sempre gostei disso, mas eu não escolhi inicialmente dar aula. Foi um começo da década de 90, quando eu estava fazendo faculdade, o mercado não estava aquelas coisas em termos de estágio, e surgiu uma oportunidade para eu dar aula num curso técnico estadual aqui de Curitiba, o Instituto Politécnico Estadual. E eu comecei a dar aula lá em 92. Então, desde 92 eu sou professor, bastante tempo, né? E, puxa, comecei a dar aula e vi que era uma coisa que me dava muito prazer. Ensinar, transmitir, e isso ajuda você a aprender também, porque eu acho que você só domina alguma coisa, você sabe que você é bom naquilo quando você realmente consegue, além de fazer as coisas, transmitir o que você faz. Então, é uma coisa que me ajudava a aprender o que eu gostava de fazer, que era trabalhar com elétrica. E ensinar tem uma coisa muito legal que é o retorno. Eu lembro que no primeiro ano, quando eu comecei a dar aula, um aluno chegou para mim, eu tinha 19 anos, e ele falou: Pô, professor, você foi o melhor professor que eu tive até hoje. Cara, eu tinha 19 anos, eu recebi um elogio desse, mexeu muito comigo. Então, a aula não foi uma coisa que eu, com 12, 13, 15, 17 anos, eu escolhi fazer. Mas apareceu, foi uma oportunidade e eu acabei gostando. Então, muitas vezes, isso acontece na nossa carreira. Você trabalha na área de instrumentação, putz, caí para a área de instrumentação. Não era o que eu queria. Mas, cara, sabe que esse troço é legal? Tô curtindo, é uma eletrônica fina, eu gosto disso aqui. Muitas vezes é assim que a nossa carreira evolui. Agora, muitas vezes é o contrário, você cai para uma área que você não gosta. E aí você tem que saber fazer um planejamento, e nessa hora essas ferramentas podem te ajudar. Fazer um planejamento para mudar de área. Então, nesse caso aqui, esse aumento de qualificação técnica que a gente está vendo aqui, que ele sugeriu um monte de coisa da área de CLP, automação, é justamente isso que eu falei. O Naptec hoje oferece esses cursos porque a gente sabe que é uma demanda muito grande. Estratégia de crescimento profissional, buscar promoções internas, projetos de melhorias e assim por diante. Faixa de salário. E aí ele fala, ó, técnico de programação, automação, potencial anual, curto prazo, médio prazo, longo prazo. E aí você pode chegar assim, e falar para ele, ó, eu quero um projeto a curto prazo para aumentar o meu salário, quero me especializar e melhorar o meu salário a curto prazo, e a longo prazo eu quero ter uma carreira promissora e salário maior. Então, a curto e médio prazo. A curto e médio prazo, o que que você sugere? E ele está me chamando de Paulo porque o meu currículo que eu mandei era o Paulo, né? Ó, primeira coisa, plano de evolução profissional. Curto prazo, 3 a 6 meses. Programação de CLP Siemens, comandos elétricos avançados, escada, elipse, WinCC. Atualizar currículo, beleza. Médio prazo, formação técnica complementar. CLPs, Mitsubishi, Siemens, redes, certificação com peso, Siemens e assim por diante. Siemens, claro, é a certificação mais forte no mercado. É importante buscar instituições reconhecidas. ah, e aí buscar oportunidades de novos melhores salários, vagas, LinkedIn, Gup e assim por diante. Esse é um segmento que tem muita carência de bons profissionais. Se você for bom, você consegue se colocar e ter bons resultados. Meta realista. Até 6 meses isso aqui e até 12 meses
se posicionar para essa marca. Agora, detalhe, tá? Tem vários alunos assistindo a live aí. Eu falo para todo mundo que aprender programação de CLP não é uma coisa que se aprende de uma hora para outra. Por isso, o nosso curso aqui ele é longo, demora em torno de 5 meses o presencial ou o semipresencial. As aulas são 2 vezes por semana ou sábado o dia todo, justamente para você ter tempo de praticar. Olha o tempo que está escrito aqui que você leva para aprender programação. Não foi o Píndaro que disse isso, foi uma IA. E esse levantamento é feito com depoimentos, com documentos e assim por diante. Então, a gente não consegue nada de uma hora para outra. Beleza? Então, isso aqui é bem interessante. E aí, você pode fazer pergunta: quais cursos me trariam mais resultados? Você pode me sugerir instituições? Aqui, ó, por exemplo, onde você pode fazer curso de programação de CLP? Opções em Curitiba. Claro, a gente está em Curitiba, o Naptec é uma escola que tem uma presença online bastante grande aqui. Primeiro que apareceu aqui, Senai, UTFPR, opções EAD. A gente também está no EAD, Senai Nacional, Udemy e assim por diante. Ó, bom custo, mas sem suporte. Então, até nesse tipo de coisa, a IA pode te ajudar. Então, é muito importante a gente saber que a IA faz parte do nosso dia a dia. Para finalizar, pessoal, eu não tô, tô vendo que tem bastante gente ali dando boa noite, fazendo perguntas. Eu tô longe do monitor aqui, gente, e eu não tô conseguindo ler as perguntas, tá? Então daqui a pouquinho eu leio com vocês aí e respondo, tá? Eu tô sem óculos aqui, ler de longe sem óculos é complicado. Então, só para finalizar, antes de abrir para perguntas aqui, pessoal, a grande questão, que é a seguinte. Deixa eu voltar aqui. Seu futuro profissional. Bom, eu não vou dizer que eu não concordo, porque, pô, o Bill Gates é o Bill Gates. Ele é um cara que tem uma experiência que a gente não pode questionar, é um cara extremamente inteligente, culto, mas assim, eu não acredito que a IA vá substituir todos os empregos, mas ela vai mudar muita coisa. Eu não acredito que a IA vai tirar o teu emprego. Mas eu acredito muito, e isso vocês podem ter certeza que vai acontecer, que a IA não vai tirar o seu emprego. Mas um técnico que tem a mesma capacidade, o mesmo conhecimento de que você tem hoje, e que além disso conhece IA, esse cara vai tirar o teu emprego. Então, essa é uma área que vale a pena você aprender. Existem cursos? Existem, mas, cara, na boa, não vale tanto a pena fazer um curso de IA. A não ser que você queira desenvolver aplicações de IA. Não é o caso, eu acho que, para a maioria de vocês. Eu acho que a área que nós estamos, que é a área de automação, é uma área que é muito valorizada, tem poucos profissionais, paga bem. Eu recebi esses dias 2 vagas na mesma semana, salário de mais de R$ 10.000 para programador de CLP e, putz, difícil. Difícil conseguir gente com experiência. Eu divulgo nos grupos, o Naptec aqui, mas assim, tá muito difícil. O pessoal que é recrutador está sofrendo bastante para encontrar gente na área bom na área de automação. Isso para ser funcionário, ter férias, 13º. Puxa, eu quero trabalhar como autônomo, quero ser MEI, quero ter minha própria empresa, vale a pena? Cara, não sei te dizer. Eu posso dizer da minha opinião, mas é minha opinião. Sugestão, bate um papo com o ChatGPT. Ele faz isso muito bem. Você pode falar: olha, eu tenho 3 filhos, tenho tanto na poupança hoje, eu gasto tanto de aluguel, pago escola, pago isso, pago aquilo. Meu salário é tanto, eu gostaria de aumentar meu salário para X, eu gostaria de fazer um planejamento para trabalhar como autônomo. Como que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Como eu posso me capacitar? Como eu posso migrar de ser funcionário para ser autônomo? Como captar os primeiros clientes? Tudo isso o ChatGPT pode te ajudar, te orientar. A gente tem que enxergar essas IAs, principalmente os chats, como um amigo, entre aspas, imparcial. Cara, você chegou lá, brigou com a tua namorada
e chega para um amigo e fala: Pô, Marquinho, cara, briguei com a minha namorada. Ele vai te dar uma opinião que não é 100% confiável. Por quê? Porque ele é teu amigo. Ele não está olhando a coisa imparcialmente. Ele vai pender para o teu lado e vai querer te dar uma opinião que vai te deixar feliz ou que vai querer que você termine com a namorada para sair com ele, mas ele não vai ser imparcial. E as ferramentas de IA, nesse aspecto, eles são. E elas conseguem fazer essa orientação de uma forma muito interessante. Então, utilizem as ferramentas de IA, tanto no seu dia a dia dentro da fábrica, dentro do trabalho, e também utilizem as ferramentas de IA para fazer atividades, como a gente acabou de falar, como é o caso de buscar um planejamento, fazer um planejamento de mudança de carreira. Outras coisas bem legais, eu uso IA para tudo hoje. Por exemplo, orçamento doméstico. Manda lá tuas faturas de cartão de crédito, de água, luz, de conexão de internet. Coloca lá o que você gasta, os Pix que você faz para pagar, cortar cabelo, feira, não sei o quê. Descreve numa planilha, coloca lá. Fala, olha, analise meus gastos. Ele vai falar para você, olha, nós somos uma família de 3 pessoas. O que você acha desse gasto? Ele vai te dizer, em Curitiba uma família gasta tanto. Eu estou te dizendo porque eu já fiz isso. Uma família gasta tanto, você pode diminuir aqui. Por exemplo, ele falou para mim, você come muito fora de casa, você tem que diminuir aí. Só que eu não tinha passado a realidade ou toda a visão. Eu trabalho fora, eu presto serviço em empresas que são distantes do centro e eu não tenho como voltar para casa almoçar. Então, eu quase 3 vezes por semana, pelo menos, eu estou comendo fora de casa. Então, esse tipo de coisa, ele avalia, compara com outros parâmetros e te ajuda a tomar muitas decisões de forma mais assertiva. Então, vale muito a pena aprender a usar a IA. Não vejam a IA como inimigo, mas não passem a depender totalmente dela. Ela é uma ferramenta. Do mesmo jeito que você usa o teu alicate de crimpar, o teu voltímetro, o teu osciloscópio, você vai ter que aprender a usar a IA e ela vai fazer parte do seu dia a dia. O único detalhe é o seguinte: a IA ela precisa de conexão com a internet. Tem muitas empresas que não permitem que você use o celular, não permitem que você acesse determinados sites a partir dos computadores de trabalho. Então é importante começar a tentar buscar uma mudança dentro desse ambiente de trabalho. Por quê? Porque a IA oferece muitos recursos que evitam trabalhos repetitivos, trabalhos braçais, análise de dados. Poxa, eu já vi empresas que eu participo do dia a dia, planilhas enormes lá com dados escritos à mão e a pessoa pega aquela planilha e passa um por um no computador. Se você pegar aquilo aí, tirar uma foto, colocar na IA e falar, coloque numa planilha, ele já faz para você na hora. Você não precisa digitar nada. Se você escreveu com uma letra bonitinha, nem errar os textos ele vai, porque quando a gente está copiando, a gente erra. Então, usar a IA é uma coisa que deve fazer parte do nosso dia a dia e a gente tem que, principalmente por vocês estarem participando aqui, vocês terem ouvido, terem visto um pouco das aplicações, vocês têm que buscar conseguir as autorizações para poder usar isso aí no dia a dia. Beleza? Pessoal, eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas aqui, eu estou vendo algumas aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Trabalhei na área de manutenção. Ah, tá indicando o curso aqui. Obrigado, Diego. Pessoal, se alguém tiver perguntas aí, eu estou à disposição. A gente tem um tempinho aí. Se não, vocês podem enviar perguntas para mim pelo WhatsApp. A gente tem um WhatsApp lá no site do Naptec, www. Deixa eu colocar aqui na tela de novo para vocês. Acho que eu fechei, não. Opa. Eu vou deixar aqui na tela a imagem dos endereços do Naptec, tem aí o LinkedIn, site. Sintam-se à vontade para mandar perguntas, tá? Tem duas coisas que eu quero colocar para vocês aqui antes da gente finalizar. A primeira é o seguinte: primeiro, é, eu estou finalizando um e-book sobre esse assunto. Para quem participou da live, para quem depois quiser, eu vou passar um link. Quem já se inscreveu na live, porque o e-book ele é personalizado. Então tem um lugar lá que aparece o nome, o e-mail.
Então, quem já participou recebe o link direto daqui uns alguns dias. Não finalizei, eu achei que eu fosse enviar para vocês amanhã, mas eu vou demorar um pouquinhozinho a mais. Vocês vão receber um e-book falando sobre esse assunto, com os nomes das IAs, algumas observações que eu considero importante. Primeiro. E segundo, é, a gente desenvolveu aqui no Naptec, na semana que vem eu vou lançar, e eu vou passar junto com o e-book, vai ter o link no e-book, uma IA do Naptec. O que ela tem de diferente? Na verdade, a gente treinou essa IA com os documentos da Siemens. Então, quando você faz consultas, ela normalmente é bem mais assertiva, mas vale a mesma regra. Não confie em 100%. Só que ela ajuda bastante no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Então, a ideia é essa. Nos próximos dias eu vou passar o e-book para vocês e vou passar é, esse link dessa IA do Naptec. Dá para utilizar pelo site, dá para usar também direto pelo WhatsApp, especializado em automação. Essa live vai ficar gravada, a gente só finaliza ela agora, depois de um tempo a gente corta, porque como a gente começa a transmissão perto das 7h30 e a live começa às 8, a gente corta o final, o início, corta o finalzinho para deixar ela bem curtinha para vocês. Beleza? Pessoal, quem tiver dúvidas, quem quiser conhecer mais os cursos do Naptec, eu convido vocês a acessar o www.naptec.com.br. Acessem o nosso canal no YouTube, que tem bastante coisa sobre indústria 4.0, programação de CLPs. Hoje foi um papo bem diferente, a ideia foi justamente essa, quebrar esse negócio de sempre falar de CLP, automação. Não que eu não goste, pelo contrário, é o assunto que eu mais gosto de trabalhar. Eu falo para todo mundo aqui no curso, quem foi aluno aí sabe que eu sempre digo, se eu tivesse me formando hoje, seria exatamente essa a área que eu escolheria para trabalhar. Por que que a aula, o papo hoje foi sobre IA? Porque isso está mudando o nosso dia a dia. Eu sou engenheiro, eu trabalho com automação, mas a IA está cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia. Beleza? Pessoal, obrigado a todos. Estou vendo bastante gente aí, ex-alunos, a Aline lá da Sumitomo, bastante gente aí conhecida participando da live. Podem divulgar, vai ficar gravado, aí fica à disposição de vocês. Quem quiser me chamar para bater um papo, conversar sobre isso, estou à disposição e recomendo para vocês. Trabalhem bastante com essas duas IAs aí que eu recomendei. Eu acho que as duas melhores hoje são o ChatGPT e o Gemini. E, em particular, eu gosto muito do Notebook LM. É uma ferramenta muito legal para quem trabalha com projetos, para quem é supervisor, trabalha com análise de dados. Estou vendo ali o Rafael também da Sumitomo, eu estou prestando um serviço para eles agora. E eu já vi várias vezes lá nas bancadas de vocês planilhas com vários valores escritos à mão. Se você tirar uma foto disso, colocar na IA e falar, gera uma planilha para mim, resolveu o problema de copiar. A gente já ganha aí 2 horas, às vezes, de trabalho. Beleza, gente? Boa noite, obrigado a todos. A live vai ficar gravada aí. Quem tiver dúvida, eu estou à disposição. E bom final de semana. Logo, logo a gente deve ter mais lives por aí, beleza? Tem mais uma pergunta ali. É, Possível usar IAs para comando de máquinas? Então, até dá. O problema é confiar. Hoje a gente pode colocar IA para fazer tarefas, controlar processos, só que assim, eu ainda não acho que é o momento de deixar uma IA tomar decisão sem supervisão. Tem um conceito muito legal que é o conceito de agente. E isso está cada vez ficando mais forte. Um agente é o quê? É uma IA treinada para fazer alguma coisa para você. Você pode chegar lá e criar um agente para programar suas férias, colocar os dados da tua conta bancária, qual o período de férias, quem vai viajar, você, tua esposa, teu filho, falar quanto você quer gastar e, em função do teu gosto, você pode deixar a IA escolher para onde você vai, comprar passagem, reservar voo, reservar hotel e planejar a tua viagem. Eu ainda não confio, mas daqui a pouco esse tipo de coisa vai estar no nosso dia a dia. A IA vai poder fazer as compras da tua casa sozinha, sabendo o que você tem disponível na despensa, o que você precisa, o que você consome. Isso é um agente. Então, Everton, é possível sim a IA comandar, controlar, mas como eu falei, a IA é uma coisa muito nova. O grande ponto é o seguinte, tá? A IA está evoluindo muito rápido, exponencialmente.
E vocês podem ter certeza de uma coisa: em algum tempo a gente não vai ser mais a raça mais inteligente do planeta. Esqueça. A quantidade de informações que a IA consegue absorver é muito grande. Então, muitas atividades realmente a gente vai deixar de fazer. Beleza, moçada? Boa noite, obrigado a todos aí de novo pela paciência. Estou à disposição sempre que vocês precisarem.